Atenção, pessoal! O vídeo de hoje aqui no Atualiza está sensacional. O Anthony Galvão vai reagir a um pequeno corte de um vídeo feito por Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Nesse trecho, ele entrevista uma moça e apresenta um texto absurdo da Bíblia. E a reação dela é de total espanto. Ou seja, o povo brasileiro em grande parte não conhece a Bíblia. Diga ao modo também entrevistou uma senhora, que igualmente ficou assustada com o texto apresentado. E é isso que vamos conferir neste vídeo. Anthony Galvão vai mostrar os trechos e também argumentar sobre esse absurdo que acontece no Brasil, onde uma religião aceita esse livro como regra do que é bom. Se quiser, Atualiza, com Anthony Galvão. E hoje o pau quebra na casa de Nó, que o bambu vai gemer aqui e a madeira de dar em doido vai descer em ideias que não tem nada a ver com a realidade dos fatos do dia a dia. Madeira de dar em doido. Eita, almofada aqui que apanha, viu? Na verdade aqui tem uma madeira, né? Mas a almofada tá do lado de cá, ó. Se eu bater aqui, ó, não vai dar aquele barulho, né? Aquele barulho legal aqui. Tem até um microfonezinho aqui que eu coloquei do lado aqui, ó. Olha o barulho sair aí no vídeo. Maneira de dar em doido. O último vídeo que o Ferrer fez, que é um vídeo sensacional, e foi até pouco assistido, até agora. Ultimamente, os vídeos do Ferrer, os últimos vídeos, acho que ele demora um pouco de colocar vídeo. No início, não dá aquela alavancada. Depois o pessoal vai achando, vai conseguindo, vai assistindo. Claro que eu não vou colocar aqui o vídeo inteiro do Jason Ferrer. Uma parte crucial que vai nascer o meu vídeo aqui. Esta moça que você está vendo aí, esta moça, ela ficou tão somente assustada quando Jason Ferrer falou a respeito de um texto no livro em que, na lei mosaica, que também era uma lei divina, deixando claro, divina. Deixando claro uma coisa, quando a gente fala de Velho Testamento do livro que vocês defendem, e vocês vão dizer, não, mas isso aí é a lei de Moisés, Velho Testamento, mas com Jesus era outra história. Jesus, ele era diferente. Espera aí, Jesus, ele era diferente do Pai? Ele não concordava com o Pai do Velho Testamento? Ele achava que o Pai já estava caducando, e que ele veio para trocar tudo, mudar tudo, trazer uma nova aliança, como vocês leem lá e acreditam assim. Então seria um filho que achou que o pai não acertou, era muito cruel, e ele veio para amaciar a coisa. Não faz sentido. E se a Bíblia não pode ser usada, o Velho Testamento, por que vocês têm a Bíblia completa e pregam na Bíblia completa? Principalmente pentecostais, neopentecostais, religiosos evangélicos, amam pregar nas histórias do Velho Testamento. Dificilmente um cristiano ama pregar nas histórias de Salomão, e de Davi, e de Saul, e de Moisés, e de Abraão, mentindo descaradamente. Todos. Malafaia, o Valdemiro Santiago. Por isso que eu falo o nome aqui, porque é isso que eles fazem. O R.R. Soares, estou falando da linha de cima. Mas um degrau um pouco abaixo vem Napoleão Falcão, Josué Brandão, Abílio Santana, todos eles amam pregar no Velho Testamento. Até o Rodrigo Tripa, da Adventista da Sétima Mentira. Rodrigo Tripa também. Então, se vocês consideram a Bíblia, Velho e Novo Testamento, num livro só, e defendem isso, vocês têm que não criticarem quando nós mostramos os
textos absurdos do Velho Testamento. E que tem muita gente que parece que não sabe, mas acredita no Deus da Bíblia e acredita na Bíblia. Vocês vão ouvir o que esta moça falou depois que o Jason Ferrer falou de um texto. Tá na Bíblia, Antônio Galvão? Tá, não precisa xingar a Bíblia. Nós vamos ver já já. É somente essa parte aqui que eu peguei do Ferrer. Pois eu vou deixar aqui o link do vídeo dele lá. A entrevista que ele fez a cada pessoa é sensacional. Mas eu vou falar tudo e mais um pouco, porque hoje o pau quebra na casa de Noca aqui. Nada contra a fé de ninguém, inclusive. Teve um aí, acho que é ateu, amigo, não sei, que ele falou assim: quem defende a fé não é ateu convicto. Eu pensei, cara, eu não defendo a fé, nunca defendi a fé. Eu respeito a fé. Defender é uma coisa, respeitar é outra. Talvez você tenha um amigo ou colega aí, eu tenho que falar isso antes de mostrar o vídeo aqui, talvez você tenha um amigo que gosta de usar drogas. Tá? Claro, você não vai defender isso. Jamais. Você respeita. O seu amigo lá, ele quer aquilo, você respeita. É só isso. Então, a fé, pra mim, não resolve merda nenhuma. Mas eu respeito quem tem sua fé. Eu penso assim, se a pessoa tem uma fé em qualquer merda, qualquer coisa que acha que existe, mas não prejudica ninguém, não impõe a sua ideologia mentirosa pra ninguém, achando que ele vai para o céu e alguém que não aceitar vai para o inferno, aí eu sou contra 100% nisso. Eu sou contra. Então, eu não defendo fé aqui. Fé religiosa. Eu respeito, sou obrigado a respeitar também. Porque a lei me obriga que eu respeite a fé de alguém. Agora, a bizarrice eu vou criticar. Não tem pra onde correr. A bizarrice, o besteirol, a vigarice religiosa, a picaretagem, o charlatanismo, tudo isso, os crimes que acontecem dentro das religiões e são, na sua maioria, camuflados, que eles se escondem lá. Isso aqui eu vou bater com pau de quina. Isso aqui é que é digno de madeira de dar em doido. Mas se a pessoa tem fé até numa casca de jaca, inclusive tem até uma jaquinha aqui. Tem uma jaquinha que mandaram pra mim. Oh, espera um pouco que eu vou trazer. Opa! Mandaram pra mim, ó. Jaca mole. Né? Isso aqui significa segundo tipo de comida de baiano. Mas se você tem fé que uma jaca ou uma casca de jaca seja seu Deus, a minha obrigação é respeitar a sua fé na jaca e na casca de jaca como seu Deus. Mas eu posso criticar a jaca, né? Se a jaca for ruim, não prestar, eu posso criticar sim, porque eu não posso criticar a jaca. Então tá aqui a jaca. Tá cheirando, porque ela... Tirei um pedaço aqui, né? Ainda não está 100% madura. É jaca mole. Eu gosto de jaca mole. Pronto. Tem gente que gosta de jaca dura. Aí é cada um. Pronto, vamos para o vídeo. A pessoa que, por exemplo, um estuprador, e você entendeu muito bem, ele deve se casar com a mulher abusada. Aí eu pergunto, você... Do outro lado, você concorda que uma pessoa, um homem que vai lá, abusa sexualmente de uma mulher, ele deve pagar ao pai um valor, o pai deve aceitar esse valor e ela deve se casar com esse homem e viver a vida com ele. O que você acha disso? Eu não concordo com isso, não faz sentido. Por que eu me casaria com um homem que me estrupou? Por que eu aceitaria isso? Entendeu? Não faz sentido. Parece sem noção. É muito sem noção. Agora, se eu dissesse pra você... Você acredita em Deus? Acredito. Se eu dissesse pra você que isso está escrito na Bíblia... Meu Deus. Não é a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28 e 29, diz que o homem deve se casar com a mulher estuprada. O que você diz? Meu Deus. My God. Meu Deus, eu não esperava por isso. Você entende agora? Entendo. Você concorda com essa lei? Não. Você acha que isso é palavra de Deus ou palavra de homem? É palavra de homem.
Tá bom, obrigado. Você só concorda lá com a sua imagem lá pro nosso canal? Tá bom. Obrigado. Obrigada. Sim. Olha só, Simpática Brasil, ela, eu vou né? perguntar aqui pra uma outra pessoa e saber o ponto de vista dela. Qual é o teu nome? Gleisane. Leizane. Gleisane. Cleisane, beleza. Cleisane, me diz uma coisa. Você concorda com uma lei que diz que o homem, ele, se caso ele estupra a mulher, ele deve pagar um dinheiro para o pai? E o pai deve deixar com que a sua filha se case. E a filha tem que se casar com o homem que abusou dela. Você, como mulher, você tem filho ou filha? Tenho filhas. Filha e filho. Você concorda com um negócio desse? Não. Sou Ninguém concorda. totalmente contra. Você acha que isso é muito cruel, é bárbaro ou é algo justo? É muito cruel, né? E bárbaro também, porque a mulher já vai passar, né, por um sofrimento desse, né? Ser estrupada e ainda ter, assim, que casar e o pai aceitar por dinheiro, não. Isso aí é uma crueldade que não tem perdão, né? O que você diria, olhando para essa câmera aqui, o que você diria para o autor dessa regra, dessa lei? Ele deveria ser preso? Será que ele não tem filha? Não foi só a moça, viu, Agora, gente? uma outra pergunta para fechar. Você acredita em Ele Deus? falou. Sim, Deus é tudo na minha vida. Se eu dissesse para você que essa lei e essa regra, ela é bíblica, ela está na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29, e foi o próprio Deus que mandou escrevê-la, o que você me diz? Não acredito. E por Tá que vendo? nunca O povo foi não acredita. dito? Porque não Por que conhece as o pessoas livro, cara. escondem tanto isso? Está escrito em Deuteronômio, capítulo 22. Está lá escrito que a mulher deve se casar com seu abusador. E deve-se apenas pagar um dinheiro ao pai, apenas isso. Aí eu pergunto de novo, você concorda com essa palavra de Deus ou não concorda? Não concordo. Continuo discordando. Tá bom. Bom, você só permite lá a sua imagem pro nosso canal? Sim. Pronto. Pronto. Vamos aqui. Deixa eu trazer aqui pra moça, né? Deixar aqui no momento que ele entrevistou a moça aqui, muito simpática, e depois entrevistou uma senhora. Mesma coisa. Ninguém concorda. Agora, eu pergunto para esses picaretas que estão ganhando dinheiro com este livro, disseminando mentiras para ganhar dinheiro. Por que vocês não pregam isso? Por que vocês não fazem essas perguntas em cima da tribuna de vocês? Ô, mala cheia, maracutaia, por que você não faz uma pergunta dessa, cara? Qual é o contexto que você vai dar para isso? O Stu pagando para o pai da moça que ele abusou? Ele teria que liberar a moça para ele casar. Que alegria daquela moça, que felicidade que ela teria, né? E tudo isso aceito pelo Deus da Bíblia. Ah, mas Antônio é Velho Testamento. Então rasgue o Velho Testamento e use só o Novo Testamento. Você só pode reclamar se você usar só o Novo Testamento e não pregar nada do Velho Testamento. Por que você prega? Ô, Feliciano, mentiroso. Por que você não fala isso na tribuna, cara? Por que nessas mentiras suas aí, nessas tribunas, pregando lá no Gideões Missionário da Última Mentira, por que você não prega isso, cara? Por que você não abre esses textos e passa para as pessoas e antes de pregar, pergunta se as pessoas concordam? Porque a maioria do povo brasileiro não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia, porque a maioria é manipulada. É por isso que essa maioria acredita nesse Deus. Você vê que a senhora falou assim, Deus é tudo na minha vida, eu acredito em Deus. Quando o Ferreiro falou que isso está na Bíblia, a pessoa se assustou, mas mesmo assim a consciência bate, continuou não concordando com isso, com esse ato. E esse é um dos. Tem diversos textos na Bíblia que são inaceitáveis. Por isso que eu digo e vou continuar dizendo, gente, não precisa xingar e palavrões da Bíblia. Basta mostrar o que está escrito. Eu quero ver quem é contra, quem é que vai punir o Jason Ferreira por essas perguntas aqui. Ou a minha pessoa, porque eu estou falando sobre isso. Então, a gente não está mentindo, não. Eu estou falando o que está escrito. Ah, mas você, Antônio Galvão, leva muito para a lei do Velho Testamento. Isso era daquela época que Deus mudou, Deus muda. Ai, Jesus não era filho de Deus, não veio para cumprir com a lei do Pai e implantar a regra dele, até desconsiderando o próprio Pai. Tá certo isso? E os três não são um só? Pai, Filho e Espírito Santo não são um só para vocês que são cristãos?
Aí eles estão com a Bíblia na mão, pregando o Velho Testamento o tempo todo. O que tem de mensagem falando sobre Moisés, sobre Josué, como se fossem os deuses na terra, vice-deuses, né? Vices-deuses. Tome vergonha na cara de vocês, deixam de mentir. O Brasil precisa sair desta praga. Mais uma vez, eu não estou falando da fé. Não estou falando da fé. E o rapaz que colocou a mensagem aí, quem defende a fé não é ateu convicto. Ele não entendeu a linguagem minha aqui. Eu não defendo fé. Eu tenho que respeitar a fé de alguém, no que quiser. Eu respeito a fé da minha esposa aqui, dela, eu não defendo. Olha que em vez em outra tem um debate aqui. Agora eu respeito a fé dela, como ela respeita também o ateísmo. Então, assim que eu peço respeito à minha falta de fé, eu tenho que respeitar também a sua fé. Agora, eu posso criticar aquilo que não faz sentido da sua fé. Aí, cara, você vê que quando nós vamos para as ruas, eu já fiz também entrevistas assim, o povo vai discordar de praticamente tudo isso que está escrito no livro. Mas quando você diz que está no livro, aí vem o malabarismo, aí muitas vezes vem, mas tem que ver o contexto, tem que ver o contexto, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Pega seu contexto e enfia naquele lugar, rapaz, porque não existe contexto para uma coisa dessa. Não existe contexto que vai justificar a morte de um inocente ou a violência contra uma moça, uma menina, um menino, ou a criança. Mas se um dia eu chegasse no tribunal por acusação de alguém, a primeira coisa que eu ia levar era alguns textos e pedir permissão ao Meritíssimo para eu mostrar, para ver se ele concorda. E a primeira coisa que eu perguntaria para ele, eu falei, Meritíssimo, com todo respeito, diante da sua autoridade aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor estiver julgando aqui um estupro, ou então um pedófilo, que abusou, matou, destruiu uma criança, e na hora da defesa, vem um advogado de defesa dele, se tiver, que eu acho que isso não deveria nem ter advogado de defesa para isso, alguém dizer assim, não, vamos ver o contexto, por que ele fez isso, o senhor aceitaria? O senhor aceitaria contexto no julgamento de alguém que abusou e matou e violentou uma criança? Tem contexto para isso? Então, esses mentirosos aí, madeira da indulgência, isso aqui não é para fazer apologia à violência, não. Isso aqui é batendo na ideia errada que está no Brasil. A ideia que só prejudica o Brasil, prejudicial. Não pode existir contexto para violência contra mulheres, violência contra meninas, crianças, meninos, violência contra qualquer ser humano inocente, até o ser humano que não é inocente, que tenha lá o julgamento judicial. Porém, gente, não faz sentido. E o livro, ele dissemina tudo isso, tudo que não presta. Escravidão, ele dissemina isso no nosso país, em qualquer país do mundo. Escravidão mesmo, porque o livro está falando que Deus aceitava a escravidão. Mas no tempo de Jesus é diferente. Mas quando você está seguindo dogmas, costumes em uma igreja, em troca de uma suposta salvação, para mim isso também é uma escravidão mental. Ou você faz isso ou não terá salvação. Ou você purifica ali de alma e corpo, e ainda assim não pode nem cuspir em qualquer lugar. Ou então você não vai para o céu, você vai para o inferno. Porque você tem que perseverar até o fim. Até o fim. Mas perseverar como? Olha, não pode comer carne de porco, isso de adventista, né? Não pode vestir isso, vestir aquilo, usar um batonzinho, não pode usar determinado perfume, não pode fazer isso, não pode dançar uma música secular, não pode ir numa festa qualquer, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo, saião, calça social, igreja, joelho no chão, oração a todo tempo, não pode parar de orar, sem cessar, oração, sem cessar a todo tempo, olha, aleluia, é uma humilhação completa a Deus, humilha, você tem que ser uma pessoa humilhada com este Deus,
Deus, você tem que se humilhar, você tem que adorar, você tem que prestar culto. E outra coisa, se acontecer qualquer desgraça na sua família, tem que agradecer a Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, misericórdia. Aconteceu uma tragédia, um filho seu morreu através de um assalto, através de um acidente, através de um atropelamento, foi violentado, qualquer coisa. Não, você tem que aceitar e glorificar o Senhor. Ainda pedir para o Senhor consolar no velório. Deixa de ser burro ou burra. Você foi controlado por esta massa mentirosa, controladora, picareta. Começou por Roma, pelos romanos lá na época. Não precisa xingar a Bíblia, não precisa xingar a fé de ninguém, não precisa xingar a religião de ninguém. A gente fala da picaretagem explícita. A gente critica este tipo de picaretagem dentro da religião, aproveitando da fé das pessoas leigas, que acreditam mesmo, sem conhecer até o livro, para se beneficiarem financeiramente. Ferré, um abraço para você, cara. Parabéns pelo seu riquíssimo trabalho. Pena que você não pode fazer o que eu estou fazendo todos os dias, vídeos. Você, Ferré, era para ter vídeos todos os dias, cara. Todos os dias. Mas eu sei aí da sua ocupação, não é fácil fazer o que você faz. Você é um cara também preocupado sempre em fazer um vídeo bem feito, bem editado, então isso gera tempo. E eu não vou jogando vídeo aqui. Eu edito, tem hora que tem erro no vídeo, depois eu vou lá, corto. E eu tô lá já jogando, são 2 vídeos por dia, sem me cansar. Eu não tô nem aí, enquanto o vídeo eu tiver, e eu tiver esta liberdade de expressão aqui, sem ofender a fé de ninguém, mas mostrando a realidade, eu vou estar aqui. 2 vídeos por dia. E vamos que vamos. Se achou legal este conteúdo, dê um like, compartilhe, deixa uma mensagem. Isso aí vai estar ajudando ao YouTuber sempre lançar para frente aí os nossos vídeos para mais pessoas necessitadas. Tchau, tchau. Atualiza, com Antony Galvão.